Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Aqui é o Gleison Oliveira, eu sou o líder da iluminação da Seitianoia do Brasil. Venho de Belo Horizonte, Minas Gerais, atuo pela Regional MGBH Caiçara e profissionalmente eu sou educador musical, sou musicoterapeuta, sou doutor em música pela UFMG e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o tema Educação da Vida, ensinando através da música. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a musicalidade do ser humano, sobre como nós somos naturalmente musicais. Vamos falar um pouquinho também sobre as formas de se estimular essa musicalidade do ser humano, de promover o talento musical, o desenvolvimento musical da criança. Mesmo que os pais não sejam músicos, não tenham conhecimento musical nenhum, tá bom? Isso não tem importância porque o nosso mestre, o professor Masaharu Taniguchi, nos ensina as formas, os princípios, os meios de se estimular a musicalidade do ser humano e é isso que nós vamos aprender hoje. Muito obrigado. Bem, antes de começar, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado da telinha assistindo esse vídeo. Muito obrigado pela companhia. Deixem os comentários depois, aqui embaixo do vídeo, falando a impressão, ou se tiveram dúvidas ou reflexões que possam ter surgido após a explanação. Será um prazer conversar com cada um de vocês, tá bom? Agradeço também à Superintendência dos Educadores da Seitianoia do Brasil pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. E vamos lá. O tema então é a educação da vida ensinando através da música. Então, antes de tudo, eu acho que é interessante falarmos um pouquinho sobre a educação da vida, né? O que é isso, afinal de contas? Pode ter alguém aí do outro lado que não tenha ouvido esse termo, que não saiba do que se trata. É muito simples. A educação da vida é uma proposta de ensino que foi desenvolvida, né, pelo nosso mestre, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi. E a educação da vida, ela se pauta em alguns princípios. O primeiro deles é: não existe verdadeiramente nada além do divino. Ou seja, em outras palavras, né, podemos dizer, só existe Deus e o que vem de Deus. E a partir disso, dessa filosofia, todo o restante é desenvolvido. Todas as formas de estimular a criança partem do princípio de que dentro do ser humano, dentro da criança, existe a divindade, existe Deus, né? E esse Deus é um Deus ilimitado, infinito, dotado de capacidade infinita. Capacidade essa que, por sermos filhos deste Deus Todo-Poderoso, também habitam em nós, né? Em todos os seres humanos, em todas as crianças. E aí, então, a pedagogia da Seitianoye, também conhecida como educação da vida, ela vem nos ensinar como fazer a exteriorização de toda essa capacidade que está dentro de nós. Como fazer a manifestação dessa capacidade que por vezes está apenas latente, adormecida ou escondidinha dentro de algum cantinho no nosso interior, né? E aí, o mestre nos ensina então que toda criança possui essa natureza divina, possui potencialidade infinita, e aí nos ensina que só existe o agora. Agora é o momento certo para promovermos o educar, o despertar, né? Para promovermos o desenvolvimento
daquele que está sobre a nossa convivência, sobre os nossos cuidados. E aí nos ensina também que existe uma clara diferença entre imagem verdadeira, ou seja, aquilo que é a criação divina, verdadeira, o mundo de Deus, e o mundo fenomênico, o fenômeno, as aparências, o que nós vivemos aqui nos cinco sentidos. E aí, a partir disso, a pedagogia da Seitsunoye, a educação da vida, nos ensina a diferenciar essas duas faces, né? E nos traz as ferramentas para podermos, a partir da visualização, da contemplação do que realmente existe verdadeiramente, né, da imagem verdadeira, trazer isso para o mundo aparente, o mundo das formas, o mundo fenomênico, né? E aí, gente, hoje nós estamos falando então sobre educação da vida, ensinando através da música. Quando a gente fala sobre música, todo mundo aí sabe do que se trata, né? Provavelmente. Música, a arte dos sons, da combinação dos sons e dos silêncios dentro do tempo, né? E aí, gente, é importante também, antes de entrar na parte do ensino mais específico, fazer alguns comentários rapidamente sobre essa arte tão maravilhosa. E é o seguinte, muita gente não sabe, mas todo ser humano é musical. É verdade. Por mais que pareça engraçado, que alguém possa falar, poxa vida, mas não é um dom? Eu pensei que tinha que ter talento para fazer música, ou não, eu não acredito nisso, eu sou muito desafinado, eu não consigo cantar uma nota, ou eu não consigo nem bater numa panela de forma ritmada. E aí, existem alguns mitos que dizem isso, que a música então é um talento, é um dom que só algumas pessoas podem ter ou desenvolver, que música não é para todos, mas eu já começo desmistificando isso, gente. Não é verdade. Se alguém te falou isso, esqueça isso agora, porque a música é para todos. E existem inúmeras provas disso, sabem? Podemos começar falando do nosso próprio corpo humano. O corpo humano, o ser humano, é musical. É musical em todos os sentidos, né? Se nós pararmos para observar, por exemplo, a forma como nós andamos, né? Os nossos passos, a gente caminha de forma ritmada e é um ritmo constante. Existe uma pulsação ali regular, que é um dos elementos mais importantes da música, né? O pulso, uma métrica constante, definida. Se nós observarmos nossa respiração, a nossa respiração também tem uma métrica constante. É uma respiração que a gente poderia dizer ternária, que acontece em 3 tempos. E é uma respiração sempre dessa forma, ou seja, que possui ali uma métrica também musical, né? Outra coisa, o nosso coração. O nosso coração ele bate de forma binária, ou seja, em 2 tempos. Eu já estou aqui jogando alguns termos musicais para demonstrar que o que acontece naturalmente com o nosso organismo, com o nosso corpo no dia a dia, é musical, né? Poderia ser entendido como música. E aí, gente, uma das coisas mais legais também que acontece com o ser humano assim que nasce. Ou seja, quando ainda não foi enculturado, quando não teve contato suficiente com a cultura para poder ser impactado, e aí a gente percebe que o bebê se comunica, se expressa, se faz entender com o outro por meio de elementos musicais, né? Isso é sensacional. Existe um termo técnico para isso que é musicalidade comunicativa. A musicalidade comunicativa é uma forma de comunicação que os bebês recém-nascidos, assim que nascem, que vêm ao mundo, utilizam para se comunicar com a mamãe, por exemplo, e aí se vale de balbucios, de vocalizes, de movimentações regulares com a perninha, com
os bracinhos, e aí é uma forma de comunicar que estimula a comunicação do outro, e aí faz com que a mamãe, o cuidador, a pessoa que vai ali interagir com o bebê, responda da mesma forma. E aí a mamãe pega, começa a falar mais agudo, mais fininho, começa a brincar com a criança. E essa comunicação, gente, é repleta de música, né? É uma fala que tem alturas que sobem, descem, semelhantes ao canto, e que tem momentos de sussurro, de frases mais fortes, mais pausadas, ou seja, é uma fala repleta, carregada de elementos musicais. E é um processo extremamente importante para o desenvolvimento do bebê, para o desenvolvimento de habilidades necessárias para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento enquanto ser humano por toda a vida. E que acontece sem ninguém ensinar, ou seja, é uma capacidade que já vem de fábrica, que é inerente ao ser humano, né? Enfim, eu poderia falar aqui inúmeros indícios para provar que o ser humano é musical, gente, que não tem outra opção e que o que te falaram em algum momento que música não era para você ou que é para alguns poucos privilegiados é mentira, né? Mas uma última coisinha que eu vou colocar aqui agora e que é sensacional. A música, gente, ela esteve presente em todas as culturas humanas de todos os tempos, desde a mais antiga civilização humana. E existem provas para isso, hein? Inclusive, há cerca de 10 anos aproximadamente, encontraram na região do norte da Alemanha uma flauta feita de osso de abutre e que a partir de estudos de catalogação do carbono e tal, fizeram os cálculos e descobriram que essa flauta tem aproximadamente cerca de 40 mil anos. 40 mil anos, é verdade. Gente, isso aí significa que é uma flauta anterior ao Homo sapiens sapiens. É de um período do homem neandertal. Olha que incrível. Nesse período tão antigo já se existia, já se fazia música, inclusive usando instrumentos musicais refinados, né? Como a flauta, que é um instrumento melódico, que tem uma melodia definida, com notas precisas, uma afinação precisa. E isso não deixa dúvidas de que então a música sempre esteve presente com o homem, sempre andou de mãos dadas, né? Tem um grande pesquisador aí, o Oliver Sacks, que é médico e músico, que nos diz que existem duas grandes características que distinguem os seres humanos de outras espécies. E essas duas características são a capacidade que o ser humano tem para a linguagem e para a música, né? Olha isso, que legal. Então, gente, tudo isso é para realmente confirmar. Você é musical. Eu sou. Todos nós somos musicais. O que acontece é que, por vezes, pode ser que essa musicalidade não esteja manifestada, esteja em estado latente, assim como outras inúmeras capacidades que o ser humano possui, né? Inclusive, no comecinho aqui da nossa palestra, eu falei um pouquinho, rapidamente, bem rapidamente, sobre a educação da vida, né? Aquela proposta que o mestre nos ensina e que diz que todo ser humano possui capacidade infinita. E essa capacidade infinita, gente, é para tudo, né? Para todas as áreas. E depende apenas do quê? Do estímulo, né? Do estímulo correto e da dedicação ali para que essa capacidade em determinada área ou em várias seja extraída e aí consiga ser manifestada, né? Bom, agora vamos falar mais especificamente sobre o como fazer isso então, como despertar, manifestar essa musicalidade, essa habilidade para a música que está no ser humano, que nos é natural, né? E que por vezes está escondidinha aí ou passa esquecida. Vamos utilizar, gente, algumas obras para isso. Utilizarei aqui Pedagogia da Seton-Noye, né?
É um livro que compila diversos outros livros que tratam da educação da vida. É de autoria do nosso mestre Masaharu Taniguchi. Vou utilizar aqui também a Base na Educação no Lar, também aqui, de autoria do nosso mestre. Utilizarei ainda o Guia da Educação no Lar, também do nosso mestre Masaharu Taniguchi. E aí, vamos começar aqui pela Pedagogia da Seiichi Noye, na página 21. Vou ler um trechinho do que o mestre fala para a gente. Na página 21 está escrito assim, ó, a importância da música na educação dos bebês. Primeiro, o mestre ele fala que dentre todos os sentidos do ser humano, né, o primeiro que se desenvolve é o tato. E aí, após isso, o mestre fala assim, depois do tato, começa a se desenvolver a audição e depois a visão. Nessa fase, é bom fazer o bebê ouvir músicas suaves, atendendo ao máximo ao desejo de ouvir, que está se manifestando de dentro, e assim estaremos estimulando e aguçando a faculdade auditiva, né? Então o mestre fala que primeiro os bebês desenvolvem o tato, né? A habilidade do toque. Depois desenvolve a audição, essa habilidade de escutar, de ouvir. E aí, neste momento que o bebê está desenvolvendo essa habilidade, aguçando a habilidade de ouvir, é interessante o quê? Estimular, né? Para que ela se desenvolva ainda mais, ou seja, potencializar esse desenvolvimento auditivo. E ele fala para nós fazermos isso como? Colocando músicas suaves para os bebês ouvirem, né? E aí ele diz que assim nós estaríamos nutrindo, fornecendo algo que o bebê deseja, né? Porque já que ele está desenvolvendo, ele quer isso para que se desenvolva ainda mais. E aí, o mestre fala assim, ó, existem certas pessoas que não conseguem distinguir notas musicais e, portanto, são péssimas cantoras. São pessoas que na infância não receberam treinamento auditivo. Isto é, não tiveram a oportunidade de ouvir diferentes sons musicais, né? Então, por aqui já dá para se perceber que, por vezes, uma das causas desse mito, né, da falta de habilidade para a música, na verdade, nada mais é do que uma falta de estimulação no período correto, né? Muitas vezes não fomos nutridos, só isso. E aí o mestre fala, então, que para desenvolver na criança o talento para a música, é importante que ela ouça músicas na fase mais propícia para isso. Fazê-la ouvir boas músicas já a partir da primeira quinzena da sua vida, olha, a partir da primeira quinzena, dos primeiros 15 dias de vida, é excelente, não só para despertar seu ouvido para a música, mas também para apurar e enriquecer os seus sentimentos. Já que atualmente há diversos aparelhos de sons a preços acessíveis, né? Isso lá na época que o mestre estava escrevendo, hoje é ainda mais, né? Podemos tocar boas músicas para crianças, o que lhes será muito benéfico, né? E hoje em dia, gente, com a tecnologia toda aí, com os serviços de streaming, com as músicas disponíveis no digital, é ainda mais fácil, né, de encontrar músicas de qualidade que possam ser colocadas para as crianças. E com aparelhos que vão ter uma boa qualidade de reprodução com preços muito acessíveis, né? O mestre continua dizendo, para afinar o ouvido das crianças, devemos não só tocar boas músicas para elas, como também ensinar-lhes o nome de cada nota musical, pois isso desenvolve a capacidade de distinguir os sons. Pode ser que nesse momento aí alguém já fala assim, poxa, mas eu não sei nem quais são as notas, eu nunca aprendi música, como é que eu vou ensinar isso para a minha criança? Não se preocupe, gente, o mestre tem a solução para tudo. E ele fala assim, ó, mesmo para eu distinguir as pessoas da plateia, será mais fácil se eu souber o nome de cada pessoa presente, né? Claro. Caso contrário, não posso saber quem é quem e confundirei um com o outro. O mesmo pode ser dito em relação às cores, né?
Então, em vez de só mostrarmos as cores, será mais fácil para a criança gravá-las se dissermos: este é o vermelho, este é o amarelo. E da mesma forma, se dissermos: este som é o dó, este é o ré, as crianças passarão a distinguir os sons mais depressa. Aqui se aplica também o poder da palavra. Por meio da palavra, as coisas passam a existir nitidamente no mundo da mente. E aí, ele fala então que a gente pode colocar os sons das notas musicais e ir falando o nome das notas musicais, para que a criança, assim, consiga dar nome aos bois, né? Vamos ser assim bem claros. Ou seja, consigam gravar, associar a palavra com uma altura, com um som específico. E com isso criar essa memória. E aí, mesmo que a gente não saiba então as notas, ou a gente mesmo não saiba qual é a altura definida de uma determinada nota. Existem aparelhos para isso, né? Brinquedos, mecanismos. E aí, olha só, o mestre nos ensina aqui. Ele fala assim: se a criança ainda não está na idade de assimilar o dó, ré, mi, podemos utilizar sininhos, né? E essa dica é bem legal. Existem os sininhos, né? Que podem ser colocados ali na parte de cima do berço, sendo que cada sininho possui uma nota específica. E já vem escrito neles, você não precisa saber, já vai estar falando que aquele sininho é o dó, um outro sininho é o ré, o outro sininho é o mi, o outro é o fá, o outro é o sol, o outro lá, o outro é o si, e aí mais um que é o dó. Assim a gente tem uma oitava, né, que a gente chama 8 notas musicais diferentes. E aí a criança vai estar ali deitadinha, olhando para os sininhos, e aí você vai lá e toca o sininho, fala dó, toca o outro, fala sol, toca o outro, fala mi, e com isso, como ela vai vendo o sininho, vai ouvindo aquele som, vai ouvindo o nome da nota falada ali pela mamãe, pelo cuidador, pelo papai, ela vai associando isso e vai internalizando, de forma que depois, mesmo sem se tocar o sino, ela vai conseguir, por exemplo, cantar a altura daquela nota corretamente, de forma afinada. Ela vai conseguir cantar um dó de forma afinada. É muito provável que ela até possa desenvolver o chamado ouvido absoluto, né? É uma qualidade que nos permite distinguir, diferenciar as notas musicais em qualquer forma, né, tocada por um instrumento, ou no rádio, ou no ambiente, sem precisar do suporte de um instrumento musical. Eu simplesmente sei que aquilo que está tocando, por exemplo, é um dó. Assim como olhando aqui para minha parede, eu sei que eu estou repleto de branco, né? Mas por quê? Porque em algum momento eu vi aquela cor e me falaram, este é o branco, né? E assim eu criei essa memória. E assim é que podem ser feitos os primeiros ensinamentos acerca das alturas, das notas musicais para os bebês, mesmo que nós mesmos não tenhamos essa instrução formal, mesmo que nós mesmos não saibamos o instrumento. Isso não depende de saber o instrumento, né? Depende somente de ter ali essas notas musicais e sendo tocadas, pronunciando o seu nome. Além disso, então, vamos relembrar aqui que o mestre nos fala para colocar músicas suaves para os bebês ouvirem a partir da primeira quinzena. E aí, gente, eu complemento essa informação dizendo que quanto mais diversas forem as músicas que nós colocamos para os bebês, melhor, né? Porque aí o repertório do bebê vai ser ainda maior, né? Quanto mais possibilidades, músicas de diferentes estilos, épocas, lugares nós conseguirmos colocar para o bebê ouvir, melhor. Porque aí o seu repertório vai ser mais amplo, vai ser mais diverso e mais rico, né? É interessante ter a diversidade. E aí sobre isso ainda, o mestre fala assim, ó, no Guia da Educação no Lar, aqui na página 57, o mestre nos fala sobre um método de educação musical desenvolvido por um pedagogo musical bastante renomado em termos mundiais, inclusive, que é o Shinichi Suzuki, desenvolvedor do método Suzuki.
que é um método de ensino principalmente do violino, né, que tem algumas características, como por exemplo a integração da família no processo de aprendizado. Então, antes mesmo da criança aprender, a família aprende. Geralmente a mãe ou o pai aprende o violino para poder tocar junto com a criança e aí assim ser um estímulo ainda maior para que a criança consiga aprimorar, desenvolver, se sentir estimulada ali a desenvolver no seu instrumento musical, no caso o violino, né? Mas isso é a metodologia musical, né? E aí o nosso mestre, Masaharu Taniguchi, nos fala um pouquinho sobre essa pedagogia, sobre esse método Suzuki, sobre o seu desenvolvedor e algumas características que é interessante comentar com vocês. Vejam só. Aqui na página 57, o mestre fala assim, ó, como desenvolver o dom musical da criança. Com cerca de um mês de vida, a criança começa a distinguir relativamente bem os sons, né? Aí já estamos no 30º dia aproximadamente de vida. Já nessa fase, podemos proporcionar-lhe os primeiros contatos com a boa música, tocando discos de Beethoven, Bach e outros grandes músicos. Isso é importante também para ajudá-la a cultivar sentimentos nobres e belos, como nós vimos lá atrás no outro livro. Dizem que quando chega o momento de saírem os ovos, os pintinhos dão sinal à mamãe galinha cutucando com o bico o interior da casca do ovo, né? Dando o sinal de que estão querendo sair. E a galinha imediatamente começa a bicar do lado de fora, quebrando a casca, para que os pintinhos possam sair. Aí o mestre fala, nós também devemos agir como a mamãe galinha, dando à criança, no momento apropriado, aquilo que atende aos seus anseios que vem de dentro, do fundo da sua alma. E isso é o que constitui a educação da vida. Ele diz assim. Aí o mestre nos fala, na página 59, o surpreendente êxito do professor Suzuki. O professor Shinichi Suzuki, da cidade de Matsumoto, é fundador do Instituto de Pesquisa de Talentos. Inclusive, curiosidade, o método de educação musical dele é conhecido como educação do talento. Vejam, tudo a ver com a educação da vida, né? O método que prevê o desenvolvimento de talentos, inclusive levando o ser humano ao que se chama de gênio, a genialidade, né? Então, continuando, o mestre fala assim, esse professor, Shinichi Suzuki, tornou-se conhecido nos meios musicais de todos os países, graças à eficiência do seu método para a formação de músicos, conhecido como método Suzuki. No seu instituto formaram-se muitos músicos de renome internacional, né? Ele cita aqui alguns exemplos, e aí todos eles músicos de primeira linha, e que já provaram ser primeiros violinos de categoria internacional, apresentando-se em diversos países do mundo. E aí o Instituto do Professor Suzuki tem alcançado êxito surpreendente em várias iniciativas, como por exemplo a apresentação de um grande concerto de violinos realizada por um grupo musical constituída de centenas de adolescentes, o qual demonstraram ser de nível internacional. Então aqui o mestre está falando sobre realmente o know-how ali, esse poder do método Suzuki de transformação que é realmente comprovado, estabelecido já, fechado, não tem questionamento, né? E aí, o mestre fala assim, esse instituto mantém em várias cidades do Japão escolinhas de música, especializadas em ministrar aulas de violino a crianças de 2 a 12 anos. A partir de 2 anos, já se aprendendo violino, norteando-se pelo método Suzuki. E em que consiste esse método de formar gênios? Qual a chave para desenvolver a capacidade das crianças? É o que veremos a seguir. Na página 60, o mestre fala assim, a aprendizagem da fala sob orientação da mãe. Um exemplo de como ministrar a educação para formar gênios. Então, ele conta como que o professor Suzuki descobriu a forma de se ensinar música de forma eficiente. E aí o mestre fala assim, há cerca de 30 anos, isso claro, né, lembrando lá na época do mestre, né, o professor Shinichi Suzuki fez uma descoberta surpreendente.
As crianças que são ruins em matemática ou em qualquer outra matéria escolar, logo são taxadas de burras. No entanto, as crianças supostamente burras falam direitinho a sua língua. Com 6 anos de idade, são capazes de memorizar cerca de 2.000 palavras. E aos 7 anos, tendo já memorizado cerca de 3.000 palavras, conseguem usá-las livremente. A constatação deste fato, considerado natural por todos, constituiu para o professor Suzuki uma grande descoberta, tal como aconteceu com Newton, que descobriu a força gravitacional da Terra ao ver uma maçã caindo da macieira. E aí, o mestre fala assim: por que será que a criança aprende com tanta facilidade a falar a própria língua, sem aquele esforço enorme que a gente costuma fazer para aprender a falar uma língua estrangeira? A pergunta. Assim pensou o professor Suzuki. E finalmente chegou à seguinte conclusão: com certeza é porque a criança encontra no lar, no convívio com a mãe, os estímulos necessários para desenvolver o dom de falar. Se é assim que se desenvolve o dom da fala, os outros dons também devem ser desenvolvidos de maneira semelhante. Isto é, proporcionando-se à criança ambiente e estímulos que possibilitem a plena manifestação desses dons. Olha que legal, educação da vida, né? Então, o professor Chinique percebeu a mesma coisa que o mestre também tinha percebido, só que no âmbito musical aqui, o Suzuki, né? Então, que o desenvolvimento do talento, da potencialidade, é possível, desde que aconteça no momento correto, da forma correta, na intensidade correta, né? Nós podemos desenvolver qualquer coisa, qualquer habilidade. E aí o Suzuki então percebeu que era necessário proporcionar à criança ambiente e estímulos que possibilitassem a plena manifestação desses dons. Só isso. E aí na página 62 está assim, ó: toda criança é capaz de desenvolver os seus dons, depende apenas de como educá-la, né? Conscientizando-nos do grandioso e maravilhoso poder da vida que se aloja nas crianças, saberemos como proceder para que toda criança desenvolva plenamente os seus dons. Então, baseando-se neste princípio, isso é uma fala do professor Suzuki, tá? Baseando-se neste princípio, comecei há 30 anos a educação musical das crianças. Fiz com que meus alunos se familiarizassem com a música boa desde cedo, 3, 4 anos, ouvindo diariamente os melhores discos do mundo. Estimulava-os a manterem esse hábito durante muitos anos, ajudava-os assim a desenvolver continuamente a grande capacidade de que eram dotados. Então ele já acreditava também que as crianças eram musicalmente qualificadas, né? Possuidoras de talento musical desde sempre. Ao mesmo tempo, olha isso, elogiava-os bastante para que estudassem com prazer e entusiasmo e pudessem aumentar sua habilidade. Então, o professor Suzuki, além de promover o estímulo por meio da audição de obras musicais de alta qualidade e de nutri-los ali com essas obras, ele ainda fornecia um outro alimento muito importante para o ser humano, o elogio, né? E aí, a partir disso, estimulava a vontade dos aluninhos dele, né, das crianças ali pequeniníssimas, de querer continuar estudando, aprimorando, se esforçando. Aí temos aqui um informativozinho pequenininho sobre o método, olha só, que é legal comentar, né? O método para formar gênios, iniciado e difundido pelo professor Shinichi Suzuki, não visa simplesmente formar grandes músicos. O objetivo principal do professor Suzuki é despertar, através da música, a capacidade infinita que se aloja em todas as crianças. Muito parecido com a educação da vida, né? Com a aplicação desse método, torna-se possível fazer com que cada pessoa passe a manifestar o seu dom especial. E assim, quem nasceu para ser músico começará a manifestar o seu talento para a música. Quem nasceu para ser matemático começará a manifestar plenamente o seu dom para a matemática. E assim por diante, naturalmente, né? Bom,
Isso aqui, então, no Guia para a Educação no Lar, da Educação no Lar, só mais um pouquinho aqui, ó, na página 64, temos assim, ó, o segredo para despertar na criança o gosto pelo estudo. Então, o mestre fala assim, quando se obriga uma criança a aprender o nome das pessoas e das coisas, antes que o seu interesse por elas desperte naturalmente, a educação se torna forçada, deixando de ser um meio para a exteriorização da capacidade inata, né? Então, o mestre fala assim, existe um momento em que a criança, naturalmente, ela quer saber das coisas. E ela começa a perguntar, mamãe, o que é aquilo? Papai, o que é isso? Por que acontece isso? De onde vem isso? E aí, se nesse momento em que a criança está disposta, está manifestando interesse em aprender, naturalmente, a gente vai lá e reprime, ou fala, para de perguntar, menino, você é muito enxerido, ou sei lá o que acontece? A gente poda, né, a criança e pode impedir ali a manifestação de um talento que às vezes estava pronto para germinar. Mas aí, o mestre fala para a gente fazer o seguinte, ó, quando isso começa a acontecer, então essa fase das perguntas, dos questionamentos, da curiosidade, né, o mestre fala que isso acontece, como se pode perceber, né, as dúvidas e o interesse da criança, a sua vontade de conhecer, isso acontece porque elas são inesgotáveis. E aí, os pais não conseguem satisfazer-lhes tanta curiosidade. E fala assim, pais, esforcem-se, né, para poder esclarecer as dúvidas das crianças, dos seus filhos. Na verdade, essa grande curiosidade da criança é sinal de que a vontade de aprender é inata. Ou seja, é natural, já está na criança a vontade de aprender, de desenvolver. E aí, portanto, não é nada difícil fazer com que o seu filho goste de estudar, né? Basta compreender realmente que ele é grandioso por natureza e assim o problema já está resolvido. Dependendo da atitude dos pais diante da curiosidade e espanto da criança, esta pode se tornar estudiosa ou preguiçosa, né? Então, o pai que valoriza ali as dúvidas, o questionamento da criança, utiliza isso para fazê-la ser ainda mais questionadora e ter mais interesse pelo aprendizado, promove a educação da criança naquele sentido, naquela direção de uma pessoa que está sempre querendo aprender e aprender mais e mais e mais, né? Bom, temos aqui também a base na educação no lar. E aí é um trechinho bem curtinho, mas que é interessante de comentar, que é o seguinte. O mestre nos fala aqui na página 21 sobre como ninar o bebê. E aí, o mestre fala que para ninar o bebê é legal fazer 3 coisas, cuidar de 3 coisas, né? Entre elas, a amamentação, as canções de ninar e os contos infantis, né? Eu vou me ater aqui à parte das canções de ninar. E aí, na página 22, o mestre fala assim, ó, as canções de ninar cantadas pela mãe embalam carinhosamente o bebê e o conduz a um sono tranquilo e feliz. Elas, né, as canções de ninar, são essenciais para cultivar na criança bons e belos sentimentos, que a acompanharão por toda a vida, enriquecendo a sua existência. E aí, gente, uma curiosidade bem interessante. O bebê, quando ainda feto, né, lá na barriga da mamãe, a partir da 20ª semana da gestação, já começa a ouvir, já tem a capacidade de ouvir os sons externos, né, ou seja, que estão ali em volta da mamãe. E aí, a partir desse momento, já pode-se iniciar a educação musical, o estímulo da criança, porque até agora a gente estava falando sobre colocar músicas de boa qualidade para a criança ouvir ali a partir da primeira quinzena de vida, né? Mas na verdade a gente pode começar antes mesmo. A partir ali da 20ª semana de gestação, o bebê já está com a audição desenvolvida e apta para ouvir os sons externos. Mas o som que ele mais ouve com melhor qualidade, sabe qual é, gente? É o som da mãe, né? Da voz da mãe, porque ele está ali dentro do útero materno, né?
E aí o bebê está ouvindo aquele monte de ruídos, de sons ali que vem do intestino, do coração, da respiração e lembrando, sons que são ritmados, né? Como eu falei lá no comecinho, que tem um pulso definido, que tem uma métrica, ou seja, é tudo coordenado. Ele está ouvindo isso tudo e está ouvindo a voz da mãe diretamente. Então, se nesse momento a mamãe canta para o seu bebê, né? Isso já vai ser um primeiro momento de educação musical, podemos dizer assim, né? Onde em que a criança vai começar a ter contato com canções e já vai começar a criar um vínculo ali de afetividade com aquelas músicas que são cantadas pela voz da mãe, com quem ele tem afinidade porque está ouvindo o tempo inteiro, está sentindo ali de perto, né? Por meio ali não só dos seus ouvidos, mas do tato, sentindo a vibração ali das ondas sonoras em todo o seu corpo. E isso vai criando memórias, né? E aí, essas memórias ficam. Após o nascimento do bebê, né? Se a gente resgata essas canções que a mamãe cantava ali para o bebê na barriguinha, isso pode virar um ótimo formato, né, meio para poder, por exemplo, acalmar o bebê, né, no momento em que ele esteja mais agitado, porque ele vai ter aquela lembrança do momento em que ele estava lá quentinho, guardadinho, protegido no útero, ouvindo aquelas canções com tanto afeto cantadas pela mamãe, né? Inclusive isso hoje em dia é bastante tratado, né, e difundido pela musicoterapia, por exemplo, né? Existe a musicoterapia gestacional, que acompanha a mãe durante o seu processo de gestação e um pouquinho ali depois do nascimento do bebê, a partir desse trabalho das canções, principalmente dos cantos maternos, e é uma ferramenta poderosa, né? E aqui na base da educação no lar, na página 21, o mestre nos fala isso então, né? Que para ninar o bebê, uma das formas eficientes e interessantes é utilizando as canções de ninar, né? Cantadas pela mãe e que embalam carinhosamente o bebê, conduzindo a um sono tranquilo e feliz, né? Muito porque provavelmente ele já vai ter essas memórias lá do período fetal, intrauterino, né? E vai ser uma forma de acalentar ali a criança. Bom, gente, é um tema bastante extenso, né? Não dá para falar sobre tudo em poucos minutos assim, mas eu gostaria de comentar também que existe mais sobre isso neste livro aqui, A Verdade da Vida, volume 30, né? Que é a Educação de Crianças. Lá na página 79, o mestre fala um pouquinho sobre o instinto de imitação e a educação, sobre a origem da arte, e também temos um pouquinho mais sobre educação musical, aqui na Verdade da Vida, volume 26, Educação na Prática, lá na página 73, em que o mestre fala sobre a arte como um todo, e mais especificamente na página 103 sobre os segredos para a aprendizagem dos segredos da música, tá? Não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas eu vou resumir rapidamente este último item, em que o mestre e outros estudiosos da arte que conversavam com ele naquele período e que ele coloca neste livro, comentam que o segredo para o desenvolvimento então da habilidade musical, enquanto se é adulto, né, está principalmente na prática, né, na dedicação ali consistente, sistemática, na persistência. E assim é possível desenvolver-se qualquer dom, né? Qualquer habilidade com maestria, certo? Então, gente, fica aqui a seguinte mensagem. A música é para todos, né? Essa é a primeira de todas e que nunca pode ser esquecida. Se alguém diz para você que você não leva jeito, esqueça, duvide disso, não é verdade. Não é verdade. É possível. E a educação da vida nos fala que agora é o momento. Então, mesmo que tenha passado a fase da infância, de quando era um bebezinho, se você não recebeu esse treinamento, essa educação, não tem problema. Agora você pode começar a sua própria educação musical. É possível, né? Como?
com a dedicação, com a persistência, com o esforço, com a prática sistemática, é possível, né? E aí, você podendo fazer isso para os pequenos com quem você convive, seus filhos, sobrinhos, melhor ainda, porque agora já sabemos que podemos fazer isso mesmo nós mesmos não sendo musicalmente instruídos, né? Seja colocando músicas de boa qualidade para a criança ouvir ali nos primeiros dias de vida, seja a mamãe cantando ali para o seu bebê enquanto ainda está na barriga, seja ensinando o nome das notas musicais, né? Colocando sininhos ali em cima do berço para a criança assimilar o nome da nota com altura, ou seja, estimulando a criança por meio do elogio, né? Igual o professor Suzuki, Shinichi Suzuki nos ensinou também. Enfim, são muitas as possibilidades, né? E aí, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Nosso tema de hoje, então, Educação da Vida, ensinando através da música, é isso, né? É nos dizer que a música é para todos, todos temos a possibilidade de aprender, de ser musical, porque nós já somos naturalmente, né? Basta extrapolarmos, exteriorizarmos essas habilidades, essas qualidades, né? É extremamente possível, né? Precisamos apenas da orientação correta e de seguirmos os passos corretos que tudo funciona, tudo dá certo, tá bom? Gente, muito obrigado a todos, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E agora vamos para a prática. Hoje nós iremos praticar a meditação Shinsokan. Vou me basear aqui no livreto Shinsokan e outras orações. Quem quiser depois adquirir este livreto, nela nós temos toda a explicação da meditação Shinsokan de forma bem detalhada, passo a passo. E aí, antes de iniciar, vou explicar um pouquinho, né, como funciona, como nós iremos fazer essa prática. O professor Masaharu Taniguchi, nosso mestre, nos diz que a prática Shinsokan é uma meditação contemplativa, através da qual o homem transcende o mundo do fenômeno, isto é, transcende a matéria, a carne, a mente e entra no mundo dimensão superior, o mundo da imagem verdadeira. O mundo absoluto e perfeito criado por Deus, onde o eu verdadeiro, o Filho de Deus, funde-se com Deus e onde se fita com os olhos espirituais a perfeição do eu verdadeiro, que é a vida de Deus. Vida eterna, perfeita, indestrutível, imortal, infinita, pura, imaculada e isenta de pecado, que jamais pecou, jamais errou, jamais sofreu, jamais adoeceu e que jamais odiou alguém, pois é a vida perfeita e invulnerável de Deus, que jamais se queima no fogo, que jamais se afoga na água e que jamais será atingido por micróbios, que é a vida infinita que cobre todo o universo, pois ele é um como Deus infinito. Bem, essa é a prática que nós vamos fazer, e aí, para fazermos a prática correta, precisamos nos atentar a alguns detalhes. Primeiro, a postura. Então, a meditação Shinsokan é uma prática espiritual, na qual todo o corpo se identifica com a verdade. Por conseguinte, é de capital importância a postura correta. Primeiro, toma-se a posição correta do corpo para se obter a postura correta da mente. Todas as partes do corpo devem estar dispostas de tal forma que obedeçam a uma ordem cósmica. Em cima, as partes superiores, embaixo, os membros inferiores. À esquerda, o que deve ficar na esquerda, à direita, o que deve ficar na direita. Na frente, o que deve ficar na frente, atrás, o que deve ficar atrás. E assim, então, nós nos sentamos na cadeira, né? Mantemos a coluna ereta, e aí nós deixamos os pés embaixo da cadeira, fazendo uma linha com a nossa coluna, somente com as pontas dos pés tocando o chão, os calcanhares levemente
levantados, nós justapomos as nossas mãos em posição de oração, dessa forma, em frente ao nosso nariz, porém sem tocá-lo. A nossa mão deve ficar levemente fechada, como se coubesse entre as mãos um pequeno ovinho de codorna. Nós mantemos os nossos olhos fechados durante toda a meditação, com a pupila levemente voltada para o alto, para evitar a formação de rugas aqui entre as sobrancelhas. Devemos manter a fisionomia, o semblante sempre alegre, aberto, uma fisionomia radiante e o pensamento sempre voltado para Deus. Durante a meditação Shinsokan, vai haver um momento em que nós faremos uma inspiração e uma expiração controlada. Quando inspirarmos, nós vamos puxar o ar lentamente e depois vamos levar o ar, conduzir o ar para o baixo ventre, concentrando esse ar no baixo ventre, dilatando o abdômen e neste momento sentindo a plenitude da vida de Deus em nosso interior. Após algum tempo nós vamos expirar esse ar por dentre as palmas das nossas mãos, ok? Então, agora que já sabemos como vai funcionar, vamos iniciar a prática meditativa. Então, por favor, vamos assumir a posição. Muito obrigado, muito obrigado. Acompanhe mentalmente as palavras que eu irei recitar. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. Assim, mentalizando, contemplamos os atributos de Deus que, em forma de luz, nos envolvem e se espalham, se estendem por toda parte. Repetimos essa mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto de luz de Deus. É um mundo de harmonia absoluta. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. E agora, vamos inspirar, mas ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus fluindo para dentro de nós, através das mãos postas, que são como antena, preenchendo todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés. Enquanto inspiramos, mentalizamos.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui. Repetimos até completar a inspiração e em seguida comprimimos o ar para o baixo ventre, dilatando-o para frente, a fim de criarmos a sensação de plenitude. Conservando essa sensação, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Assim, repetimos a inspiração e voltamos a mentalizar. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui. Novamente, levamos o ar para o baixo ventre, sentindo a plenitude da vida de Deus em nosso interior, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, enquanto o ar se esvai lentamente por entre a palma das mãos. Mais uma vez, inspiramos e mentalizamos. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui. Conduzimos o ar para o baixo ventre, sentindo a plenitude de Deus em nosso interior, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Enquanto o ar se esvai pelas narinas, passando por entre as palmas das mãos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. É a vida de Deus que é que vive. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Muito obrigado.